Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, a oportunidade a gente não deve passar de jeito nenhum, né? A oportunidade chega, o entendimento chega e a gente tem que aproveitar bastante, não é? Quando a gente começa a analisar a Bíblia com responsabilidade, para trazer o entendimento da palavra, aquele entendimento que muitos, não é, principalmente alguns religiosos não trazem para o povo, nós temos a obrigação e o dever, já que nós temos a responsabilidade de entregar aquilo que o Criador e o Filho dele, na sua manifestação, nos confia essa responsabilidade, então não há como não entregar para você. Meu querido, olha só, antes de eu continuar, eu te peço aí a sua inscrição, se eu mereço a sua inscrição no meu canal. Eu te peço um like, se eu mereço o seu like. Eu te peço o compartilhamento, se eu mereço que você compartilhe os meus vídeos. Te peço também que você deixe um comentário aí, maravilhoso, positivo, comentário que eu vou te pedir para você deixar, só para mim ter uma noção se você realmente está interessado em aprender alguma coisa, assim como eu aprendo com você. Eu cito a frase e você deixa. Eu vou ver que você viu o vídeo até o final. Meu querido, olha o que eu vou dizer para você. Você sabia que Jesus é o político esperado pelos religiosos? Como é que é, Malberto? Repete. Jesus não é o salvador esperado pelos religiosos. Jesus é o político esperado pelos religiosos. Como assim, Malberto? Você sabia que os crentes não esperam um Jesus salvador? Como é que é, Malberto? Os crentes não esperam um Jesus salvador. Você sabe o que os crentes esperam? Esperam um libertador político. Por que eu falo isso? Por quê? Porque o Jesus Salvador, ele já veio. Ele já veio, ele sofreu, ele morreu e voltou para a eternidade. O Messias político, libertador de Israel, os judeus messiânicos ainda estão esperando ele chegar, ele vir, nascer em Israel em berço de ouro. A mesma coisa que os crentes estão fazendo. Os crentes, eles estão aguardando um Messias político, porque se eles esperam Jesus voltar, como Salvador, ele já veio. Se ele viesse agora, ele teria que vir como um Messias libertador e político, e não como um Jesus Salvador, como um Messias Salvador. Não. Entendeu, meu querido? Então, os crentes de hoje, século XXI, eles estão fazendo a mesma coisa que os judeus estão fazendo, aguardando um Messias para libertar eles e se transformar num líder político e não religioso. Agora, veja bem, meu querido, eles estão na mesma situação de um judeu messiânico, porque eles esperam um Messias que libertaria ou vai libertar eles, não é? Lá do poder romano. Vamos usar o termo aqui no passado mesmo. Então, sabe o que acontece? Os crentes de hoje estão vivendo a mesma situação. Ao invés de eles acreditarem nos escritos bíblicos de que Jesus já veio, eles ainda aguardam um Jesus que vai vir buscar a igreja. Então, a mesma situação que está vivendo os judeus hoje, esperando um Messias libertador. Claro que Israel não vive mais subjugada, né, pelo poder romano. Isso acabou. Não é? 948, 14 de maio de 1948, a ONU reconhece Israel como Estado, né, com a sua capital em Tel Aviv, não em Jerusalém,
mas em Tel Aviv, não é? Então, aquele tempo acabou. Mas os crentes que esperam Jesus voltar, você pode comparar como um judeu messiânico. Então é assim que eles estão, aguardando um líder político e não um Jesus Salvador. Outra coisa, como Salvador, não é? Ele já veio e já foi como Salvador. Mas os crentes ainda estão aguardando. Eles não entenderam nada da cruz, do juízo e do evangelho eterno. Não entenderam nada. Então, o Deus que se manifesta ou que se manifestou em carne não era o Deus ou o Filho esperado pelos judeus. Do mesmo modo que muitos crentes não acreditam, né, que o Salvador já cumpriu o seu papel quando ele veio aqui. O que acontece? Você é crente em Deus ou na religião? E aí? Sabe por que eu estou falando assim? Porque a Bíblia diz que tudo que você precisa é você acreditar em Deus e no Filho dele. A religião não. A religião fala assim: você aceita Jesus e procure uma denominação. Procure um templo para você congregar, porque senão você não vai ser reconhecido como filho do Eterno. É ou não é? Então, o que a Bíblia fala, eles desfazem. Então eu pergunto a você, eles estão prestando um favor à palavra ou um desfavor à palavra? É claro que é um desfavor. Porque quando os crentes, os religiosos, olham para uma pessoa e eles fazem a pergunta: você acredita em Deus? A pessoa diz: acredito. Você acredita em Jesus? A pessoa diz: acredito. Aí eles falam assim: e que igreja que você congrega? Se a pessoa falar: eu não congrego em igreja nenhuma porque eu sou a igreja. Sabe o que os crentes falam? Então você não é filho de Deus. Olha como que é interessante. Aí eu te pergunto, os crentes carregam a Bíblia embaixo do braço para quê? Se eles não acreditam nem naquilo que está escrito. Eles dizem: aceite a Jesus e frequente um templo religioso. Jesus não. Jesus, ele ensinava as pessoas, o povo judeu. Quando o judeu acreditava naquilo que ele falava, era só seguir a ele. Mas Jesus nunca disse assim: você acredita em mim agora? Acredito. Jesus nunca falou: agora procure uma igreja para você frequentar. Agora procure um templo para você frequentar. Jesus fez o contrário. Toda pessoa que acreditava em Jesus e acreditava em Deus, ele não podia mais frequentar o templo religioso. Por quê? Significava que a pessoa era um livre da lei, era um liberto da lei. Ah, tá. Então você começou a entender agora que todo crente religioso que frequenta um templo religioso, sabe o que acontece? Ele é um judeu forçado. Eu vou fazer esse vídeo ainda. Um judeu forçado. Porque eles não estão satisfeitos só pelo fato da pessoa dizer que crê em Deus e em Jesus. Para eles, a pessoa tem que frequentar um templo religioso, ou seja, uma coisa que não se encontra na Bíblia. Mas os religiosos só acreditam se a pessoa dizer que está frequentando uma denominação ou um templo religioso. Aí eles acreditam que as pessoas são crentes, do contrário, não são. Não está totalmente diferente daquilo que a Bíblia ensina? Não é? Então já dá para você observar quem que está valorizando a cruz, valorizando o sacrifício e quem não está valorizando o sacrifício. E os crentes falam que nós que pregamos a graça de Deus e divulgamos o Evangelho Eterno é que estamos errados. E eles dizem que certo
É eles que frequentam um templo religioso. Mas a Bíblia mesmo vai chamá-los de mentirosos. Por quê? Porque Jesus falou que o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Sem a necessidade de um templo religioso e sem a necessidade de montes. Aí você tire a conclusão. Quem está certo e quem está errado. Mas não meça a sua medida com a minha régua, não. Você faz uma coisa. Você observe a palavra, você medita nela, faça uma filtragem e depois você tome a sua decisão. Mas não faça aquilo que nós falamos ou ensinamos. Primeiro você analisa, tá bom? Deixa no comentário aí, fala assim, eu entendi o que o irmão falou. Ou se você achar muito comprido a frase, fala assim, eu entendi. Eu entendi. Tá bom, meu querido? Aqui uns dias eu vou fazer um vídeo falando sobre a questão do religioso, que ele vira judeu forçado. E você vai aprender isso. O tempo aqui ficou nublado. Você viu que eu comecei o vídeo? Estava tudo clarinho. Aí, eu deixei a janela aberta aqui. Aí o tempo começou a ficar nublado de repente. E aí, como que eu vou levantar e acender a luz? Poderia fazer isso, mas eu preferi continuar a vídeo, tá bom, meu querido? Você vai perceber que escureceu um pouquinho, é porque o tempo aqui nublou, tá bom? Então escureceu aqui. Mas graça eterna e fico com ele, tá? Deixa a frase aí, tá bom? Deixa a frase aí, tá bom? Amém? Glórias.